nessa cidade. Sim, Pai, estamos aqui com os nossos corações abertos, com as nossas mãos levantadas e rendidas ao Senhor, para receber uma porção maravilhosa, para receber da Tua palavra que vai transformar as nossas vidas, Pai. Obrigada, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te adoramos com tudo que nós somos, com tudo que nós temos, Pai. Nós viemos, Senhor, para nos enchermos mais, para transbordar e alcançar mais e mais pessoas, Senhor. Porque a Tua presença, Pai, ela é poderosa para salvar as nossas almas. A Tua presença é poderosa para nos libertar. Aleluia, a Tua presença é poderosa para nos curar. A tua presença, Pai, é o que nós temos de melhor para nós prosperarmos em todas as áreas das nossas vidas, Senhor. Eis-nos aqui, Pai, o Teu povo santo, clamando a Ti, rendidos a Ti, sedentos por Ti, Senhor. Não sairemos daqui da mesma forma, Pai, porque nada, absolutamente nada será desperdiçado nessa noite. Em nome de Jesus, nos alegramos em Ti. Queremos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Assim que nós oramos e Te agradecemos, Pai, nessa noite maravilhosa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz. Vocês estão bem? Que alegria estarmos juntos nessa noite, no nosso culto Quinta Viva, o melhor lugar que nós poderíamos estar. Amém? E para começarmos, eu gostaria de dar alguns avisos. Para iniciar aqui, amanhã, dia 15, às 19h30, teremos um culto poderoso do Zaquém. Você se alegra com isso? Então, se você faz parte do grupo 50 Mais, vem para receber uma palavra poderosa que vai transformar a sua vida. Não fica de fora e traz alguém com você. Amanhã, Zaquém, às 19h30, amém? Já no sábado, nós teremos culto VIPs. Glória a Deus. Os jovens que vivem intensamente para o Senhor estarão aqui no sábado às 19 horas. Nós teremos o último episódio da série Eles Podem, Você Não, Andando Contra a Mão do Mundo, e você não pode ficar de fora. Tenho certeza que você tem sido grandemente abençoado por tudo que tem acontecido em nosso meio, e não será diferente no próximo sábado. Então, culto VIP, sábado às 19 horas. Amém? Nós também temos 2 eventos imperdíveis e muito especiais, que é o Acamp Kids para as nossas crianças, amém? E o Life Camp para os nossos adolescentes. São 2 acampamentos poderosos, uma edição melhor do que a outra, e as nossas crianças e os nossos adolescentes não podem ficar de fora. Então, para mais informações, você pode passar na secretaria para saber como garantir a vaga da sua criança ou do seu adolescente, amém? Glória a Deus. Gostaria de estar conhecendo os nossos visitantes. Você que está vindo à nossa igreja pela primeira vez, faz um sinal com sua mão. Eu gostaria de conhecer você. Temos alguém? Amém. Glória a Deus. Agora nós vamos adorar o Senhor através dos nossos dízimos e ofertas. Abre a sua Bíblia junto comigo em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 9. Em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 9, diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Então, queridos, aqui vai falar a respeito de nós honrarmos ao Senhor através dos nossos bens, né? Nós entendemos que honrar ao Senhor é um ato de adoração, é quando nós reconhecemos o Senhor em todas as áreas das nossas vidas, inclusive na área financeira. Nós podemos honrar aqui ao Senhor, adorá-lo através de canções, através do louvor, né? Nós podemos honrá-los de diversas formas, através do nosso serviço, através de cultuá-lo, mas também não podemos esquecer de uma parte muito importante, que é expressar a nossa gratidão a Ele, diante de tudo aquilo que Ele coloca nas nossas mãos, daquilo que Ele acrescenta nas nossas vidas. Eu tenho certeza que você tem um trabalho, você tem algum meio de produção, né? Ou de empreender mesmo, de alguma forma que você
ganhe do Senhor para que você possa ser produtivo e ter, né, os seus rendimentos, fazer tudo aquilo que você precisa. E nós precisamos ver essa oportunidade como expressar a nossa gratidão ao Senhor. Amém? Tem uns momentos que nós oramos a Ele, pedimos oportunidades, somos agradecidos a Ele por tudo que chega às nossas mãos, e agora chega o momento de nós reconhecermos a Ele e expressar a nossa gratidão a Ele através dos nossos dízimos e ofertas. Amém? E no versículo 10 diz: e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. E ainda, queridos, que nós não façamos isso em busca de alguma recompensa, né? O Senhor, Ele nos promete uma consequência, né? Quando nós entendemos e praticamos os princípios, a prosperidade é apenas uma consequência. Porque é assim que Ele vai encontrar os nossos corações prontos para devolver a Ele aquilo que há de melhor. Vou dar um momento para você separar seu dízimo e a sua oferta. Temos alguns meios para que você possa fazer isso. O primeiro, através de dinheiro em espécie. Nós temos alguns envelopes atrás da sua cadeira. Temos também o meio através de cartão de crédito ou o débito. Temos as nossas tesoureiras ali atrás com maquineta. Ou através de meios digitais, está aparecendo aqui atrás o Pix da nossa igreja, amém? Que não falta é a oportunidade de você semear. Você que está participando do nosso culto online, também deve participar desse momento. É uma oportunidade de você abençoar e semear e também colher daquilo que o Senhor vai plantar, vai devolver a você. Amém? Glória a Deus. Levanta suas mãos, o seu envelope, vamos orar. Pai, muito obrigado por esse momento, Senhor. Nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor faz chegar às nossas vidas, por todos os meios, Pai. Nós sabemos que o Senhor é um bom Pai e não nos deixa faltar nada. Por isso estamos aqui, Pai, para semear ao Senhor. Nós consagramos cada dízimo, cada oferta ao Senhor, sabendo também que o Senhor é poderoso, é bom e é galardoador daqueles que te buscam, daqueles que cumprem princípios, Pai. Nós te adoramos e com alegria nós ofertamos e dizimamos ao Senhor. Glória a Deus. Pode vir, queridos. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou, abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Aleluia, o Senhor é bom e fiel. Graças e paz, gente. Vocês estão bem? O som está bom para vocês? Graças a Deus. Você pode fechar os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Nós estamos aqui por causa dEle. Eu tenho certeza que nós não vamos sair daqui da mesma maneira que nós chegamos. Nós sairemos daqui enriquecidos pelo Senhor, pela sua palavra. A gente sai das nossas casas, do nosso trabalho, e a gente vai vir para cá com um objetivo: cultuar aquele que é digno de toda a nossa entrega, de toda a nossa adoração, aquele que é o único, aquele que é o verdadeiro. Amém? Você pode fechar os seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estar aqui essa noite, para receber do Senhor, para dar ao Senhor o nosso culto. Eu sei que esse tempo será um tempo diferente para nós. Não é um tempo comum, é um tempo que o Senhor mesmo preparou. Nós estamos aqui prontos para receber, Senhor, da Tua palavra. Cremos que ela é uma semente poderosa. E eu desejo, em nome de Jesus, que o meu coração e que o coração dos meus irmãos essa noite seja uma terra fértil para receber essa semente. Ela vai produzir e vai florescer e vai dar frutos, e as pessoas verão a sua palavra através das nossas vidas. Nós estamos aqui essa noite com o intuito, Pai, de darmos respostas ao Senhor. Nós sabemos que há algo da parte do Senhor para as nossas vidas. Nós estamos percebendo isso pela sua palavra, pelo Espírito. E nós queremos dar essas respostas a Ti todos os dias. Não ficaremos parados no mesmo lugar. Nós vamos correr velozmente a nossa carreira, em nome de Jesus. Você crê assim como eu? Dá um glória a Deus bem forte aí, gente. Muito obrigado. Glória a Deus. O Senhor é bom. O Senhor é bom e fiel em todo o tempo. Amém, gente?
Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Salmos, no capítulo 139, versículo 16. O Senhor tem algo para compartilhar conosco essa noite. A gente precisa de fato gerar isso no nosso coração. Desde o momento que nós saímos das nossas casas, a gente de fato precisa chegar aqui com esse entendimento. Eu não vou sair da minha igreja, desse ambiente, dessa reunião dos santos, do mesmo modo que eu cheguei, sabe? Há uma resposta da parte do Senhor e a gente precisa ficar pronto para isso. Do mesmo modo que há uma resposta que nós precisamos dar e nós precisamos ficar prontos para isso. Prontos para dar a resposta ao Senhor. Amém? Salmos capítulo 139, versículo 16, diz assim: Teus olhos viam o meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um deles existisse, que um só deles existisse. Observe por esse versículo que a palavra está nos mostrando que nós já existíamos antes mesmo de sermos formados. Sabe, aos olhos do Senhor, você já existia. Aos olhos de Deus, já existia um projeto para você executar. Ele não criou você para depois criar um projeto. Ele cria um projeto, ele tem um plano e ele cria você para realizar aquilo que ele projetou. Você confia nisso? Antes que você estivesse lá no ventre da sua mãe, ele já te conhecia. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz assim: Portanto, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Quando ele nos escolheu? Muito antes da criação do mundo. Ele já tinha nos escolhido nele para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Jeremias, veja as palavras do próprio Deus a Jeremias, em Jeremias capítulo 1, versículo 5, diz assim: Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para as nações como um profeta. Percebe que há um desígnio do Senhor? Percebe que há um plano dele? O apóstolo Paulo também fala sobre isso, e ele diz a mesma coisa que Jeremias fala. Ele fala sobre um conhecer de Deus antes mesmo de estarmos no ventre da nossa mãe. Nós já existíamos, já tinha um propósito, já existia algo que Deus nos confiou. Um chamado de Deus. Eu quero falar essa noite sobre o chamado de Deus e a resposta do homem. Porque existe um chamado do Senhor para a sua vida e nós precisamos sair daqui com tudo que eu vou falar. Se você sair daqui essa noite convicto de que há um chamado de Deus, certamente você vai se mover em dar essa resposta. Você precisa sair daqui com esse entendimento. Talvez o diabo tenha lançado ao longo de toda a sua vida: para que eu nasci? E você fica se perguntando, e você fica perguntando a alguém. Um dia eu estava conversando, falando sobre esses desígnios, sobre esse propósito, e alguém perguntou para mim: William, para que eu nasci? E talvez ela tenha ficado frustrada porque eu disse: eu não sei. Porque o fato é que eu preciso compreender que para que eu entenda o propósito que eu fui criado, eu preciso compreender estruturas que são do próprio Deus. De onde nós viemos? Dele. Então, quando eu quero compreender os desígnios, os propósitos, o projeto, eu preciso olhar para o Senhor. Sabe o que a Bíblia vai dizer a respeito de Jesus? Que ele era a expressão exata do ser de Deus. Quem é Jesus? O Filho que veio expressar o Pai. Um projeto, um desígnio, algo que o Senhor estabeleceu para Jesus. Ele expressa exatamente o próprio Pai cumprindo um projeto que Deus organizou. Agora o que eu preciso compreender, de onde eu vim? Do próprio Deus. Ele me formou, ele me gerou, eu vim do Senhor. É verdade que onde nós estamos, na natureza caída que existe um momento que nós fomos mortos, morremos no espírito. Por isso é necessário que o homem nasça de novo, porque um dia ele morreu no espírito. Viemos do Senhor, mas há um momento que o homem tem um contato com o pecado e ele morre no espírito. Aí Jesus vai ensinar que é necessário que o homem nasça de novo. Então, no novo nascimento, nós somos reconectados com o Senhor para viver o propósito dele. E nós precisamos conhecer como? Olhando as nossas debilidades. Porque todo mundo que fica questionando, sem saber para onde vai, é porque está olhando as suas próprias debilidades. Eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Então, para que eu nasci? Porque está olhando debilidades. O que nós precisamos olhar? Para o Senhor. O que eu preciso entender?
eu fui criado para uma vida de comunhão com o Senhor. Onde eu vou encontrar essas respostas? Em oração. Um lugar que o Senhor me criou para estar. Em contato com Ele, em comunhão com Ele. Se a oração é pesada, é porque nós não compreendemos a oração ainda. Mas é lá que o Senhor deseja comunicar coisas para mim e para você. Já pensou se o Senhor pudesse confiar em mim e você? Ao ponto de nos transmitir todas as palavras que as pessoas precisam ouvir ou receber? Já pensou se Deus pudesse confiar em mim e você, ao ponto de compartilhar conosco conselhos que todas as autoridades das nações precisassem? Já pensou se nós pudéssemos extrair do coração de Deus essas verdades para as nossas vidas e muitas vezes impulsionarmos outras pessoas, ajudarmos outras pessoas? Você já pensou sobre isso? A boa notícia do Evangelho é que Deus confia. A boa notícia do Evangelho é que nós podemos extrair do coração de Deus essas verdades que nós precisamos. Boas notícias do Evangelho. Fomos reconectados com o Senhor. Temos vida no Espírito. Como o Senhor vai compartilhar comigo as verdades do meu propósito? No Espírito. No Senhor existe essa profundidade, existem rios de águas vivas. E existe nesse rio uma profundidade. O que Deus quer? Que a gente saia do raso. Que a gente deixe de viver uma vida onde essas águas batem apenas na sola dos nossos pés. E aí a gente passa a caminhar em um tempo de profundidade. Eu nasci para uma vida de comunhão com o Senhor. Onde eu mergulho nisso? Na oração. Onde eu vou receber a resposta sobre o meu chamado? Na oração. Porque eu estou olhando para o Senhor e compreendendo. Eu nasci para estar conectado com Ele. Talvez você tenha vivido anos da sua vida afastado pelo pecado. Mas um dia você nasceu de novo. Um dia você recebeu Jesus. Um dia se cumpriu na sua vida aquilo que Jesus disse que seria necessário. É necessário nascer de novo. E depois dessa conexão ser feita, é necessário que agora a gente corra com isso. Porque é possível eu e você, como crentes, partindo da ideia do novo nascimento como um veículo, um carro. E quantos de nós apenas vivemos essa realidade e entendam apenas? E nós entramos no carro. Que carro é esse? O novo nascimento. Diga graças a Deus. Como diz o apóstolo Paulo, graças a Deus por Jesus. Mudou a nossa realidade. Entramos nesse carro. Talvez você já tenha dado partida nesse carro. O carro está ligado. Agora existe uma carreira para nós corrermos. Existe um chamado de Deus. Existe uma resposta que nós precisamos dar todos os dias. Olhando para Ele. Eu gosto quando o apóstolo Paulo diz que o amor de Deus nos constrange. Ele não diz que Deus nos constrange. Ele diz que o amor de Deus nos constrange. O que eu tenho que fazer com isso? Olhar para esse amor todos os dias. Entendendo, rapaz, há um lugar para eu viver. Há um lugar que o Senhor me designou para estar. É lá que eu vou receber as informações e as instruções que eu preciso para toda a minha vida. Inclusive para o chamado de Deus. Mas o que nós temos muitas vezes desejado? Um prato pronto, um prato feito. Alguém que diga para mim, ei, qual é o meu chamado? E o que Deus tem desejado de você? Que você mergulhe nele, para você mesmo ter a resposta. Existe na palavra algo chamado maturidade que nós vamos adquirindo ao longo de uma jornada. Não é só o tempo. A Bíblia considera o tempo como importante, mas não é só o tempo. Se você deixar apenas o tempo de crente passando, quantos anos de crente você tem? Eu tenho 30, eu tenho 40, eu tenho 10. O tempo talvez não seja o suficiente para o amadurecimento. Não considere apenas o tempo, mas há um mergulho na oração, no conhecimento das verdades da palavra.
E à medida que nós vamos mergulhando nisso, nós vamos obtendo respostas de onde não há falha. O Senhor nos deu o próprio Espírito dele. Eu gosto quando o apóstolo Paulo lá em Romanos faz essa pergunta falando sobre o Espírito do Senhor. Ele diz: quem deu conselho a ele primeiro? Quem deu a ele alguma coisa para depois receber? Falando sobre esse Espírito que nós recebemos, que Isaías lá em capítulo 40 já falava sobre isso. Quem foi o seu conselheiro? Aí ele vai nos dizer que nós recebemos exatamente esse Espírito. Ele vai dizer: nós temos a mente de Cristo. Do que ele está falando? Do Espírito do Senhor que está habitando dentro de mim e de você, que pode nos comunicar coisas. Olhe para a antiga aliança. Deus já comunicava coisas aos homens sem eles poderem entrar nesse carro que eu disse para vocês. Eles não podiam entrar nesse carro do novo nascimento. Essa condição que o Senhor deu à igreja. Havia naquela dispensação uma condição. O Senhor vinha para algumas classes de homens, ele vinha sobre, e ele já comunicava coisas. O profeta Eliseu ouvia da parte de Deus segredos que o rei da Síria estava organizando contra o exército de Israel. E o Senhor comunicava a Eliseu na antiga aliança. O Senhor estava comunicando coisas. E agora nós entramos no carro, o Senhor entrou em nós, o novo nascimento, uma nova realidade. Ele não quer comunicar a você. Ele é o maior interessado, porque foi Ele quem criou o projeto, foi Ele quem criou você. Ele está interessado nisso. Ele está interessado que você corra a sua carreira. Ele está interessado que você conheça a respeito disso. Ele tem interesse que você cresça. Ele disponibilizou verdades para isso. Ele disponibilizou o próprio Espírito dele. E está habitando dentro de nós, querendo comunicar verdades. E o que o Senhor quer? Que a gente saia do raso. E a gente mergulhe nessa profundidade que Ele organizou para mim e para você. Diga: o Senhor conta comigo. O Senhor está me chamando. E o que nós precisamos? Dar essa resposta ao Senhor. Nós precisamos entender que nós não fomos chamados para estarmos em um banco parado. Quando nós nascemos de novo, o Senhor nos entregou um ministério. E o que é ministério na Bíblia? É status? É glamour? São posições? Não, é serviço. O que um ministro faz? Trabalha, serve, atua. E sabe o que eu quero dizer a você? Que todos nós somos ministros. Diga assim: eu sou ministro. O Senhor deu a você esse lugar. Ele nos confiou o ministério da reconciliação. Essa reconciliação significa essa amizade, porque nós estávamos em inimizade com o Senhor. Mas em Cristo Jesus nos tornamos filhos, nos tornamos amigos, nos tornamos próximos. E o que vamos fazer agora? Levar essa mesma realidade a outras pessoas. Ele já nos entrega isso. Um ministério, um serviço, no dia que você nasceu de novo. Mas eu não conheço nada da palavra. Está conhecendo isso hoje? O Senhor entregou a você um serviço. De contar a sua própria história às pessoas. E o que eu estou fazendo? Correndo a minha carreira. E à medida que nós estamos correndo, o Senhor vai comunicar coisas. Os próximos passos, as próximas estações. Ele vai clareando à medida que nós vamos caminhando nos passos. O Senhor vai levantar homens, o Senhor vai levantar mulheres para te ajudar nesse percurso. Não para dizer ou para te dar um prato pronto, mas para te conduzir em algumas coisas que porventura não esteja claro para você. Mas o que eu preciso compreender acima de tudo? Que há um chamado, mas que há uma resposta. Você precisa investir no seu chamado. Você precisa se dedicar ao entendimento de quem Deus é e de quem você é em Cristo Jesus. Você precisa confiar que Deus confia em você. Você precisa confiar que Ele te entregou habilidades. Olhe para as suas habilidades, ao invés de olhar para as suas debilidades.
As nossas habilidades parecem que ficam ofuscadas em nossa mente. É o próprio diabo, é a própria natureza caída. Mergulhando as pessoas na depressão porque não conseguem ver uma qualidade. Mas essas qualidades, muitas delas têm a ver com o cumprimento do seu chamado. Foi aquilo que o Senhor organizou para você. E você vai usar como ferramentas ao longo da sua caminhada. Ao longo das suas respostas que precisarão ser dadas ao Senhor. As ferramentas Ele mesmo lhe deu. Você não vai precisar inventar nada. Ele fez o propósito, Ele fez você, Ele deu a habilidade, Ele deu a palavra, deu o próprio Filho, deu o Espírito Santo dentro de nós, Ele deu tudo. O que eu preciso fazer? Dar a resposta. Sair de um lugar de comodismo, de uma ideia de que o crente é vir para a igreja aos domingos, voltar e vir de novo no próximo domingo. A gente precisa repensar se nós não estamos incomodados com as pessoas que estão fracassadas lá fora. Nós entramos em um carro chamado esse novo nascimento do meu exemplo, para nós lotarmos esse carro de pessoas. E existe essa realidade para você. Saia aí de fora. Saia dessa condição. Saia dessas mazelas que você tem vivido. Em Cristo Jesus, essa realidade foi estabelecida. O seu chamado tem a ver com pessoas, a começar por você. Olhando para as pessoas que estão ao seu lado, investindo no seu ministério, é aprendendo a palavra. Porque nós nos apegamos por muitos anos à ideia de que quem tem que saber a palavra é o pastor. Não, quem tem que saber a palavra é o ministro. É você, sou eu. Somos iguais em Cristo Jesus, Paulo diz isso. Somos iguais em Cristo Jesus. Temos as mesmas responsabilidades. É verdade que existe uma organização, eu não vou falar sobre isso hoje. Mas existem os 5 dons que Deus organizou para aperfeiçoar o corpo. Coisas que Deus organizou para nos ajudar em uma resposta. Mas o que eu preciso fazer? Sair de um lugar de comodismo. Sair de um lugar onde eu tenho me alimentado, mas eu nunca dei nada a ninguém. Eu nunca contei o meu testemunho a ninguém. Eu nunca convidei ninguém para ouvir a palavra. Eu nunca convidei ninguém para um VC. Eu nunca fiz nada. A gente precisa abandonar esse lugar. E o que é isso? Resposta a Deus. Resposta ao chamado dele. Dar resposta a uma responsabilidade que ele me entregou. Inclusive lembrando que um dia nós estaremos frente a frente com ele. Porque tudo que Deus nos entrega, um dia nós vamos precisar sentar frente a frente com ele. Para prestarmos contas daquela responsabilidade que nós recebemos. O que é isso? Resposta ao Senhor. Resposta a um chamado. Resposta a uma responsabilidade. A gente precisa de fato sair desse lugar de acomodação, entrar nesse lugar de oração para nós ouvirmos do próprio Deus, pelo Espírito. O Senhor deseja comunicar os próximos passos para você. O Senhor deseja comunicar os próximos passos para mim. Sabe, Deus tem guardado a sua vida como guardou a vida de Moisés. Havia um chamado para aquele homem. Havia algo que o Senhor tinha organizado para que ele fizesse. Sabe quando ele vai nascer? Num tempo em que existia uma determinação. Todo menino homem do sexo masculino que nascer é para matar. Ele nasce nesse tempo. Deus preservou a vida de Moisés. Assim como Ele tem preservado a sua vida até aqui. Por que o Senhor tem preservado as nossas vidas? Porque há algo para cumprirmos essa terra. Há uma resposta para nós darmos. O Senhor preservou, cuidou de Moisés, mas eu gosto daquilo que o autor aos Hebreus vai dizer lá em Hebreus capítulo 11. Ele diz que houve um momento que ele precisou decidir. E o que ele decide? Ele vai decidir ficar com o povo de Deus, ao invés de ficar vivendo aquilo que o pecado podia dar por um tempo passageiro, curto, por um curto espaço de tempo. O que houve de Moisés? Uma decisão. O chamado de Deus e a resposta do homem parte desse ponto que nós podemos definir. E a gente volta para a quinta-feira passada, que o pastor esteve ministrando aqui sobre essas decisões que nós precisamos tomar. São diárias. Todos os dias nós precisamos decidir.
Todos os dias nós precisamos tomar decisões importantes, de nos voltarmos para o Senhor, de voltar para a palavra. Esses dias eu estava falando com alguém e ela me disse que estava com dificuldade de ler a Bíblia. Eu digo, como é que você está fazendo? Eu estou querendo começar a ler aqui, está desesperada para ler de Gênesis e Apocalipse. Não, pega um versículo, lê aquele versículo, pensa no que ele disse, lê o versículo de novo, pensa de novo no que aquele versículo disse, lê o próximo versículo, deixa a palavra entrar em você, deixa você desfrutar desses rios, desse lugar de delícia que o Senhor tem, deixa depressa. Uns são apressados, outros são lentos. As respostas ao Senhor é a gente começar a desfrutar sem pressa daquilo que Ele tem. É você deixar de ouvir vozes erradas. Eu gosto quando a Bíblia fala sobre a roda dos escarnecedores. Talvez nós, sem percebermos, porque estamos anestesiados, estamos sentados nessas rodas. O que são as respostas ao Senhor? Eu deixo essas rodas. Quem você está ouvindo? A decisão é sair dessa roda para ouvir, para gastar o seu tempo com a palavra, para gastar o seu tempo ouvindo a ministração das verdades, para gastar o seu tempo ouvindo, se dedicando, mergulhando, orando, evangelizando, fazendo alguma coisa que você nunca fez da forma certa. Por isso o Senhor levantou homens para nos ajudar, para nos orientar. Por isso nós precisamos também compreender que existe um investimento que nós vamos fazer no nosso próprio ministério. Se for necessário você pagar Uber para ouvir a palavra, pague. Se for necessário você pagar o rema para você mesmo, pague. O que é isso? Investindo no meu ministério. Porque Deus organizou meios para eu crescer. Que respostas temos dado? Investir na vida e no ministério de outras pessoas. A gente precisa olhar para isso. Alguém conhece aqui a irmã Arica ou a irmã Divina? Ninguém conhece. Foram mulheres que discipularam a minha mãe. O fato de eu estar aqui ministrando tem parcela para elas. Quando a minha mãe nasceu de novo, essas mulheres viram quando viemos aqui à frente. A partir dali, elas começaram a ir para a casa da minha mãe. Ensinar a minha mãe a orar, ensinar a minha mãe a ler a Bíblia. Ninguém conhece elas. A partir dali, a minha mãe foi a mulher que eu mais vi orar. Ela tinha um óleo, ela ia ungir a gente todos os dias, todas as noites. Quando eu acordava melado de óleo, dizia para a mãe, já veio ungir. Todos os dias eu acordava melado de óleo. E eu lembro das orações dela. Mas alguém ensinou a ela. Essas mulheres não estão mais aqui. Irmã Arica e irmã Divina. E talvez para cumprir o chamado delas, elas talvez tenham precisado só de bons sapatos. Talvez para mim hoje, eu já precise de um bom carro. Para sair de Timon, vir para Teresina, para ir em um outro lugar. Você concorda? Talvez eu discipule alguém que vai precisar de um avião. Por que eu estou te dizendo isso? Porque no dia que você tiver a oportunidade de investir em alguém que está pensando em um avião, invista. Participe. Porque nós podemos ficar com a mentalidade, para que um avião? Mas é o chamado. Que talvez não seja o seu, mas talvez seja o dele. E para Deus, o cumprimento do chamado não tem valor diferente. Aquele que precisou de um bom sapato, aquele que precisou de um bom carro, aquele que precisou de um avião, tem o mesmo valor. Cumprimento do chamado. Resposta. Mas a gente pode em algum momento se perder dizendo, avião não invisto, eu vou investir no bom sapato. Mentalidade. Mas o que eu preciso olhar, rapaz, esse homem está cumprindo o chamado de Deus para a vida dele. Eu vou participar.
Essa mulher está cumprindo o chamado de Deus para a vida dela. Vou participar dos bons sapatos. O que é isso? Resposta de Deus. E é um investimento seu, é um investimento nosso, porque a Bíblia vai mostrar, o apóstolo Paulo vai nos ensinar que nós somos muitos membros. Diga chamado. Temos atuações diferentes, mas ele diz o corpo é um só. O Evangelho tem boas notícias para mim e para você. E quando nós mergulhamos na palavra, nós prosperamos a nossa mente. E isso é externado ao longo da nossa caminhada. Prosperidade. O que é isso? Cumprimento do chamado. Uma vida plena em todos os aspectos, inclusive nas respostas que nós vamos dar. Por isso que prosperidade nunca pode ser só dinheiro. Porque faz parte da proposta de Deus para tudo na minha e na sua vida. O Senhor é bom. Eu lembro também da decisão que Josué tomou. E você vê isso lá em Josué no capítulo 24. Ele vai chegar diante do povo e ele diz: rapaz, vocês vão precisar tomar uma decisão. Diga decisão. Ele diz: vocês vão definir aí a quem vocês vão servir. Ele diz, inclusive, se vocês não julgarem ser bom servir ao Senhor, está tudo certo. Aí ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga decisão. Resposta, responsabilidade. Alguém que decide sair de um lugar, alguém que decide se posicionar, alguém que não quis saber se os outros estavam felizes com a resposta dele ou não. Às vezes nós precisamos disso. Estamos em um meio e a gente fica acanhado. Será se vão achar bom? Será se vão me criticar? Josué não quis saber disso não. Ele quis saber de dar a resposta ao Senhor. Vocês definam aí. Eu já defini aqui. Resposta a Deus. Resposta àquilo que o Senhor tinha organizado para a vida dele. Ele não se acomodou, ele não ficou naquele lugar parado. Ele foi cumprir os desígnios do Senhor. Ele foi viver aquilo que o Senhor tinha. O meu e o seu chamado tem a ver com serviço, tem a ver com entrega. O apóstolo Paulo vai nos ensinar que um morreu por todos. Para quê? Para que aqueles que agora nascem ou vivem nele não vivam mais a própria vida, mas a vida dele. E o que é isso? É o nosso chamado. É não termos mais uma vida própria, que nós fazemos aquilo que nós queremos, mas que nós buscamos no Senhor. Senhor, o que eu devo fazer? O Senhor me deu essa habilidade e eu vou usar essa habilidade como? O Senhor vai nos dar as respostas. Ao invés de nós andarmos loucos querendo que homens nos dêem essas respostas, o próprio Deus tem a resposta para você. Quando ele atuava apenas sobre, ele já dava respostas. Ele já comunicava. E agora dentro e sobre. Agora nós precisamos ter essa consciência dessa verdade que a palavra nos explica, nos ensina. De uma nova realidade que agora nós temos. Desfrute aprendendo da palavra. Desfrute dessas habilidades que você tem e dos meios que você vai gerar para usar cada uma delas. Alcançando as pessoas, levando a palavra, você vai alcançar um grupo de pessoas que talvez ninguém acesse. E o Senhor confiou a você. Você vai ter uma influência e nós teremos influências diferentes. E a gente precisa utilizar isso, saber disso. O Senhor me colocou aqui. Ser crente dentro da igreja apenas não foi o motivo pelo qual o Senhor nos chamou. Ele morreu para nos dar uma vida. E essa vida precisa ser levada às outras pessoas. O que é isso? Resposta ao chamado. Há um chamado da parte de Deus. Para mim e para você. A igreja é um ambiente excepcional para nós aprendermos sobre essas verdades. Para sermos lapidados. Eu quero te incentivar de fato, se envolva. Saia desse lugar onde você vem à igreja aos domingos e volta, vem aos domingos e volta, vem aos domingos e volta. Não se envolva. Se você não consegue se envolver aqui, dificilmente você consegue se envolver com o chamado de Deus lá fora. Porque o chamado de Deus tem a ver com essa entrega, com esse chamado, com a sua própria vida, com essa entrega da sua própria vida. É uma vida que não é mais minha, é dele. A resposta que é para ele, tudo é por ele. É nós considerarmos que existem meios, que existem recursos, que o Senhor vai entregar na sua mão, para você fazer algo que Ele vai comunicar a você.
O Senhor deseja comunicar coisas. Ele já está comunicando há muito tempo. Nós precisamos ouvir aquilo que o Senhor tem nos comunicado. Isso se dá pelo Espírito. Não é pelas emoções, não é pelos sentimentos. Embora Ele mesmo tenha dado, mas agora nós precisamos encher os nossos sentimentos da palavra. Porque a palavra vai salvando os nossos sentimentos, as nossas emoções, vai colocando cada uma delas no seu devido lugar. O Senhor estabeleceu estações e tempos para a sua vida. Não fique imaginando, eu queria ter nascido na França, nos Estados Unidos. Né? Você nasceu no lugar certo. Você nasceu no tempo certo. Lá em Atos, no capítulo 1, diz exatamente isso. Ele organizou as estações. Daniel, no capítulo 2, vai dizer que ele muda estações. Mudanças o Senhor vai promover no tempo certo na sua vida. Tudo que nós precisamos é confiar. Eu tenho utilidade no reino. Eu quero fechar apenas lendo 2 Coríntios capítulo 5, eu citei esse texto. 2 Coríntios capítulo 5 diz: portanto, o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. Diga serviço. Quando isso aconteceu? No dia que nascemos de novo. O Senhor disse para mim e para você: entrego para você essa responsabilidade. Lá no império das trevas, onde nós estávamos, éramos escravos. Mas quando nós chegamos no reino do Filho do seu amor, no reino do Pai, Ele disse para mim e para você: aqui você tem utilidade. Existe algo para você fazer. Existe uma atuação para você. Não é apenas para os pastores. Não é apenas para aqueles que são eloquentes. Existe alguém que você vai falar que os eloquentes jamais vão alcançar. Eu quero dizer a você que o seu chamado tem a ver com vida. Você precisa lembrar disso. Eu quero fechar dizendo uma frase do irmão Reagan, que é mais ou menos assim. Ele diz a respeito dessas respostas que nós precisamos ter, ou que nós buscamos. E aí, qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado? Ele diz que uma forma de você não conhecer o seu chamado é não vivendo uma vida de oração. Se você não quer conhecer o seu chamado, é não tendo uma vida de oração. É mais ou menos isso que o irmão Reagan diz lá no livro Planos, Propósitos e Práticas. Então, o que eu quero que você saia daqui essa noite com algo real na sua mente. Eu nasci de novo no Espírito. Existem coisas que eu vou conectar, ou me conectando ao Senhor, eu vou receber pelo Espírito. Uma vida de oração. Uma vida de conexão. O Senhor quer transmitir verdades a você sobre o seu chamado. E o que eu preciso fazer é sair desse estilo de vida que eu não falo com o Senhor, que eu não me comunico, que eu não oro em outras línguas, que eu não mergulho nesse oceano profundo que o Senhor tem, mas eu estou sempre no controle de tudo, eu estou com os pés no chão. O que o Senhor quer é que a gente mergulhe ao ponto da gente tirar os pés do nosso chão, tirar os pés do chão. E o controle fique com Ele, Ele vai nos conduzindo, Ele vai nos ensinando, Ele vai nos dando os próximos passos, e o que eu preciso é confiar. Eu tenho um chamado e eu tenho uma resposta para dar ao Senhor. A resposta, o chamado Ele vai dar, mas a resposta Ele vai esperar de você. Eu li também um livro, eu acho que esse não era do irmão Reagan, mas ele falava sobre cemitérios, né? Que lá tem um número muito grande de projetos que não foram realizados, de planos do próprio Deus que não foram alcançados por falta de respostas dos homens. Que essa não seja a minha, a sua realidade. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Você foi alcançado essa noite. Você tem respostas para dar ao Senhor? Nós vamos cantar algo. E eu queria de fato que você pensasse um pouco sobre isso antes de sair daqui. Eu queria que você saísse daqui com uma convicção e com uma resposta, não para amanhã, mas para agora. Eu queria que você mesmo falasse com o Senhor aí. A respeito dessas respostas que você decide dar a Ele hoje. Como Josué decidiu. O Senhor está falando com você agora mesmo. Que resposta nós precisamos dar a Ele?
Muitas vezes nós vamos precisar desagradar pessoas com as respostas que damos. Mas o que mais importa a você? Agradar as pessoas ou agradar a Deus? Josué foi firme naquele dia. Ele disse: eu decido agradar a Deus. Eu decido servir aquele que me deu a vida, como o apóstolo Paulo diz, a todos ele dá a vida. Você pode falar com o Senhor enquanto o louvor canta algo. Irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito ser na fraqueza do meu ser e manifestas teu poder. Eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se na fraqueza do meu ser. E ainda não fez uma aliança com o Senhor, ainda não reconheceu Jesus como o Senhor da sua vida, esse é o chamado que você tem para receber de Deus hoje. Deus nos deu um presente em Cristo Jesus. Deus mudou a nossa vida, a nossa realidade para sempre em Cristo. Mas como todo chamado de Deus, existe um sim que o homem precisa dar. O projeto, o desígnio que o Senhor tem para cada um de nós só irá se cumprir com um sim que nós damos. Deus não arrebenta nenhuma porta das nossas vidas. Alguém está aqui essa noite e deseja receber Jesus como o Senhor da sua vida? Ou talvez você já deu esse sim ao Senhor, mas percebe que se esfriou, que se afastou, que está distante, mas hoje está disposto a dar essa resposta ao Senhor, a sair desse lugar de distanciamento para vir para esse lugar de profundidade que Ele tem para você. Se você está aqui nessa condição, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Você vai sair daqui reconciliado com o Senhor, dentro desse propósito que Ele tem para você. Todos salvos, graças a Deus. Alguém está aqui, é crente e ainda não é batizado no Espírito Santo com a evidência bíblica de orar em outras línguas, e deseja sair daqui hoje cheio, orando em outras línguas, usando essa ferramenta poderosa que o próprio Deus disponibilizou para você. A senhora, graças a Deus. O batismo do Espírito Santo com a evidência bíblica de orar em outras línguas é uma ferramenta que o Senhor disponibilizou para a gente nesse tempo. Não é para um grupo específico. Tudo de Deus é para todo mundo. Só que uns dizem sim e outros não dão a resposta. A gente tem uma equipe aqui para lhe ajudar. Você vai sair daqui essa noite cheia, orando em outras línguas. Use essa ferramenta todos os dias, toda hora. Em nome de Jesus, o Senhor vai comunicar coisas à senhora. Em nome de Jesus. Alguém está aqui com algum sintoma de enfermidade e deseja receber a imposição de mãos para a cura? Cristo já pagou todo o preço. Nós não precisamos carregar aquilo que já foi pago. Se você está aqui com algum sintoma de enfermidade, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. A unção de Deus está aqui disponível para curar. Glória a Deus. Você pode fechar os seus olhos. Todos curados, todos salvos, todos cheios. Graças a Deus.
Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado pela sua palavra. Eu preguei aquilo que o Senhor colocou no meu coração e eu sei que isso vai frutificar em nossas vidas. Daremos respostas ao Senhor. Nós estamos aqui, Pai, e talvez aqui a gente tenha caminhado em um nível de respostas, mas nós vamos mergulhar nisso, Pai. Nós vamos mergulhar nessas ferramentas que o Senhor tem, nós vamos aprender a manusear cada uma delas, nós não vamos ficar parados. Eu declaro em nome de Jesus, cada um dos meus irmãos tendo essa consciência de serviço e de servir, assim como o Senhor desceu de um lugar para um lugar que não era confortável para o Senhor, e o Senhor mesmo disse que não veio aqui para ser servido, mas para servir. Que isso queime no nosso coração, o desejo de servir aos outros, o desejo de investir no nosso próprio ministério, o desejo de investir no ministério dos outros, de sermos participantes como um corpo que não atua isoladamente, mas que funciona de forma completa e perfeita. Há um projeto do Senhor e há uma resposta nossa, e daremos em nome de Jesus. Sejam abençoados, queridos, praticando essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Que palavra poderosa. Eu fui muito abençoada, eu tenho certeza que você também. Amém? Estamos finalizando. Eu gostaria de fazer algumas indicações literárias para que você possa se aperfeiçoar a respeito daquilo que foi ministrado nessa noite. Amém? O primeiro livro, Cristãos em Ação, de T.L. Osborne. O segundo, Chamados por Deus, de Kenneth Hagin. E o terceiro, Diga Sim, de Rick Renner. Você encontra essas literaturas no nosso Verbo Shop, localizado no hall da nossa igreja. Amém? Glória a Deus. Dito isso, que todos possam ir para suas casas em paz e segurança, em nome de Jesus. Todos sejam abençoados na prática dessa palavra. Amém.